Se liga nisso, a Lua está encolhendo, metade do seu corpo é bactéria, a maior borboleta do mundo é do tamanho de um caderno, já existiram 2,5 bilhões de tiranossauros na Terra, e essas são só algumas das curiosidades que eu trouxe para esse vídeo. Só vem comigo que agora você está na Chase Saturno, meu nome é Renato, e hoje você vai ver 21 curiosidades estranhas, porém verdadeiras. As bananas são radioativas. Elas contêm o isótopo natural potássio 40 e como o potássio se decompõe, isso torna a fruta ligeiramente radioativa. Mas não se preocupe que você precisaria comer 10 milhões de bananas de uma vez só para morrer de envenenamento por radiação induzido por bananas. Curiosamente, o seu corpo contém cerca de 16 mg de potássio 40, o que significa que você já é cerca de 280 vezes mais radioativo do que uma banana. Qualquer excesso de potássio 40 que você ganha comendo uma banana é excretado em poucas horas. Em apenas uma colher de chá de terra existem mais micro-organismos do que pessoas no planeta. Bilhões de organismos como bactérias, algas, insetos microscópicos, ácaros, fungos e muito mais estão presentes em uma pequena amostra de terra. Um raio é cerca de 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. A carga transportada por um raio é tão intensa que atinge uma temperatura de 30.000 graus Celsius. Já a temperatura da superfície do Sol é de 6.000 graus Celsius. Você viaja 2,5 milhões de quilômetros por dia ao redor do Sol sem nem perceber. A órbita da Terra percorre cerca de 2,5 milhões de quilômetros em torno do Sol e cerca de 19 milhões de quilômetros em relação ao centro da nossa galáxia, Via Láctea. Seu cérebro está constantemente se alimentando. Esse processo é denominado fagocitose, onde as células envolvem e consomem células ou moléculas menores. Mas não se preocupe, a fagocitose não é prejudicial e, na verdade, é o que preserva a sua massa cinzenta. Agora, voltando a falar da abundância de vida na Terra, a maior parte do total de organismos vivos no nosso planeta está na água. 94% da vida na Terra são animais marinhos. O Registro Mundial de Espécies Marinhas afirma que até agora 240.470 espécies foram exploradas, o que ainda é uma pequena quantidade em relação ao número total de espécies existentes. Um tijolo de Lego suportaria melhor a compressão do que um de concreto. Um tijolo de Lego de plástico comum seria capaz de suportar o peso de 375 mil outros tijolos, o que significa que, teoricamente, daria para construir uma torre com 3.500 metros de altura, feito com tijolos de Lego. Imagina o preço disso. Cerca de metade do seu corpo é composto por bactérias. Os especialistas afirmam que o corpo humano consiste em 39 trilhões de bactérias e 30 trilhões de células humanas. Existem mais células bacterianas no seu corpo do que células humanas. O ser humano é composto 56% de bactérias, porém, como as bactérias são muito leves em peso, 99,7% do seu peso é humano mesmo, principalmente água, proteínas e gorduras. Os caracóis têm dentes, entre 1.000 e 12.000 dentes para ser mais preciso, mas não são como os nossos, então você nunca vai ver um caracol com um sorrisão. Você encontrará os minúsculos dentes do caracol em toda a sua língua, que fica parecendo uma lima. A rotação da Terra está desacelerando. Isso significa que, em média, a duração de um dia aumenta cerca de 1,8 segundos por século. Então, voltando para o passado, os dias na Terra eram cada vez mais longos. Há 600 milhões de anos, por exemplo, um dia durava 21 horas. As libélulas criam um formato de coração durante o acasalamento. Esse é o fato científico mais fofo de todo o reino animal. Você já tinha visto isso? Mais bonito ainda é o cavalheirismo de algumas espécies americanas.
que viajam por cerca de 2 meses durante a mudança de estação, migrando para regiões bem distantes, aí chegam lá, acasalam e depois morrem. E esse bichinho tem outra coisa bem interessante que vale a pena ser falada aqui. Eles podem alcançar a velocidade de até 80 km por hora. Já existiram cerca de 2,5 bilhões de T-Rex na Terra, não ao mesmo tempo. De acordo com a equipe da Universidade da Califórnia, aproximadamente 2,5 bilhões desses dinossauros existiram ao longo de mais de 127 mil gerações. Eles chegaram a essa estimativa levando em consideração o tamanho do corpo do dinossauro, a maturidade sexual e as necessidades energéticas. A luz leva 8 minutos para viajar do Sol à Terra. O Sol e a Terra estão a uma distância de 150 milhões de quilômetros. Como a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, leva 8 minutos e 19 segundos para viajar do Sol até a Terra. Isso por si só já mostra o quão longe o Sol está de nós. E olha que o Sol é a estrela mais próxima de nós. Depois dele, a segunda estrela mais próxima é a Alpha Centauri. E para a luz de lá chegar aqui demora muito mais que 8 minutos. Demora nada menos que 4 anos. É impossível arrotar no espaço. Quando você arrota na Terra, a gravidade retém os sólidos e os líquidos da comida que você acabou de comer, de modo que apenas o gás escapa da sua boca. Na ausência de gravidade, o gás não consegue se separar dos líquidos e sólidos, então arrotar essencialmente se transforma em vômito. Os animais podem vivenciar o tempo de maneira diferente dos humanos. Salamandras e lagartos, por exemplo, passam o tempo mais lentamente do que cães e gatos. Isso porque a percepção de tempo depende da rapidez com que o cérebro pode processar as informações recebidas. Você inala 50 bactérias potencialmente prejudiciais toda vez que respira. Mas felizmente o seu sistema imunológico está trabalhando duro o tempo todo. Então praticamente tudo isso é imediatamente destruído sem que você sinta nada. A Lua está encolhendo. Muito pouco, mas está. Em pesquisas recentes foi estimado que ela encolheu cerca de 100 metros de diâmetro ao longo das últimas centenas de milhões de anos. O nome do fenômeno responsável por isso é a misteriosa atividade sísmica conhecida como moonquakes, que são leves tremores que acontecem com frequência e duram cerca de 1 hora, e que por sinal foram descobertos pelos astronautas que foram para a Lua, através de um conjunto de gravações colhidas por sismógrafos instalados durante as missões Apollo, que operaram até 1977. Você pode não gostar do som da sua própria voz por causa dos ossos da sua cabeça. Quando falamos, ouvimos nossa voz de 2 maneiras. Através do som que vibra nos ossos da cabeça e chega até os ouvidos internos, que é o som interno, e através do som que é transmitido pelo ar e ouvido pelo ouvido externo, o som externo. A voz que os outros ouvem é apenas o som externo, enquanto a voz que ouvimos quando falamos é uma combinação de som interno e externo. Como resultado, a voz que ouvimos gravada pode soar diferente e menos familiar para nós, o que pode ser desconfortável. A cor média do universo é chamada café com leite cósmico. Num estudo de 2002, os astrônomos descobriram que a maior parte da luz proveniente de galáxias tinha uma cor bege próxima do branco, como a cor de um leite com um pouco de café. Na verdade, se considerar o preto do espaço, é com certeza muito mais abundante do que qualquer coisa, mas em termos de luz emitida pelas estrelas ou galáxia, essa cor aí é a mais presente. De volta aos T-Rex, a expectativa média dos dinossauros era surpreendentemente pequena. O Tiranossauro Rex, por exemplo, atingia o seu tamanho máximo com 20 anos e vivia até os 30 e poucos anos. Os maiores dinossauros, como os brontossauros, tendiam a viver entre 39 e 53 anos. A maior borboleta do mundo tem envergadura de 31 centímetros. Ela é encontrada nas florestas da província de Oro, na Nova Guiné.
Mas se você for lá procurar ela, apesar do tamanho que seria fácil de ver, você não encontraria muitas, porque essa espécie chamada borboleta rainha Alexandra está ameaçada de extinção. Ela é tão grande que se você está vendo esse vídeo pelo celular, imagina que a largura dela tem o dobro do seu celular deitado. Participe do próximo vídeo, deixe uma curiosidade legal aqui nos comentários que eu vou buscar as fontes, fazer a pesquisa e vou trazer no próximo vídeo. Então não esqueça de verificar sua inscrição no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para ajudar. E vejo no próximo vídeo, valeu pela companhia e falou!